Irmãos, a Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a compreensível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. Pastor Cornélio, membros do Santo Ministério, obreiros, amada Igreja do Senhor, vendo uma igreja tão bonita, tão espiritual e tão cristocêntrica, eu tenho uma palavra para o anjo desta igreja, para os membros do Santo Ministério e para cada homem e para cada mulher de Deus. Não mudem. Permaneçam sempre fiéis. Não aceitem aberturas. Não aceitem nenhuma abertura. Permaneçam assim. Porque eu conheço igrejas que, devido a certas aberturas, e todas elas começam, por exemplo, com respeito aos usos e costumes, e em breve estão propugnando também a abertura quanto à sã doutrina. Algumas dessas igrejas desapareceram, sumiram. Outras estão em vias de desaparecer. Não aceitem aqueles que, de forma subreptícia, às vezes diplomática, desenvoltos que são, procuram um anjo da igreja propugnando e reivindicando certas aberturas. Não aceitem. Nós estamos no final dos tempos e a ordem do Senhor é: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda, porque em breve virá o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Queridos irmãos, o tema de nossa mensagem, com a ajuda de nosso Deus, com a assistência do Espírito Santo, é: 7 ameaças à Igreja de Cristo nestes últimos dias. Quando leio o livro do Apocalipse, enterneço-me e ao mesmo tempo espanto-me com as intervenções de nosso Senhor, o Eterno, o Imaculado e o Santo Cordeiro de Deus, em cada uma de nossas igrejas e congregações. Às vezes imaginamos, queridos obreiros, às vezes pensamos, anjo da igreja, às vezes supomos erroneamente que o Senhor Jesus Cristo não intervém mais em nossas igrejas como o fazia nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, enganamo-nos. O Senhor Jesus Cristo continua a intervir em nossas igrejas hoje como fazia ontem. Intervém hoje como fazia nos tempos dos santos apóstolos. Intervém hoje como fazia no tempo de João, o último dos santos apóstolos. Não podemos descartar a realidade de que o Senhor Jesus Cristo, neste momento, acha-se entre nós e passeia entre nós com desenvoltura, sondando-nos aqui, os membros do Santo Ministério, sondando cada um de nossos obreiros. E não nos enganemos,
Ele nos conhece por dentro e por fora. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas ações, nossos projetos, nossas perspectivas. Ele nos conhece por dentro e por fora. Por isso, temos de tratá-lo com reverência, com amor, com cuidado e com todo o temor que Ele demanda de cada um de nós. Igreja de Cristo, nós vivemos atualmente aquilo que podemos chamar de período pré-tribulacional, porque tão logo seja a igreja arrebatada, e ela o será em breve, tão logo seja a igreja arrebatada, deflagrar-se-á neste mundo a grande tribulação, a grande tormenta, e não podemos descartar a possibilidade de o anticristo já estar neste mundo. O que fazer? Permaneçamos fiéis, santos, bíblicos, cristocêntricos, mantendo a santidade da noiva do Cordeiro. Eu não posso entender como alguns de nossos obreiros, alguns teólogos, bons oradores, bem articulados, e que tentam introduzir Satanás em nosso meio. Não podemos aceitar. Irmãos, já estamos em pleno período apocalíptico. Não é tempo de brincar, de vacilar, de tratar profanamente as coisas de Deus. Não há tempo mais para nos misturarmos com o mundo. Não há tempo mais para procurarmos a normalidade desta era. Porque, como todos nós sentimos na carne, desde a pandemia de 2020, o mundo já não é mais o mesmo como o conhecíamos até o final de 2019. Naquele ano, Satanás intentou tomar o mundo precocemente, mas Deus o impediu. E desde então, há muitos movimentos neste mundo para que Satanás implante o seu governo, o seu ideário, a sua plataforma governamental. Ele só não o faz porque a igreja de Cristo é poderosa, é firme, professa o nome do Senhor. Vejamos agora a primeira ameaça que paira sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 1. Éfeso. Primeira ameaça à igreja de Cristo: o abandono premeditado e iníquo do primeiro amor. Vejamos o ponto 1. O abandono do amor de Cristo no âmbito do santo ministério. Abriremos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Diz a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, a igreja em Éfeso era a mais bíblica e a mais teológica de todas as da Ásia Menor. Era uma igreja bibliocêntrica, ainda bibliocêntrica. E
o currículo de seu pastor era de fato maravilhoso, excelente, impressionava, singular, e não havia outro varão de Deus em toda a Ásia Menor com um currículo tão impressionante quanto aquele. E o seu saber bíblico-teológico era tal que ele podia colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos, e biblicamente ele os desmascarava porque era um homem poderoso nas Escrituras. Eu acredito, queridos irmãos, que se ele aparecesse entre nós, trazendo o seu currículo, ele seria aceito de imediato e nós o colocaríamos à testa de nossas convenções. Era um homem que realmente impressionava. No entanto, o Senhor Deus não aceita as aparências. Ele conhece o seu coração, o seu espírito, a sua alma, as suas intenções, o seu trabalho, as suas realizações e o que você, no aconchego de seu gabinete, pensa e medita e às vezes trama. Ninguém o vê, mas o Cordeiro que está entre nós nesta tarde o faz. E ele é poderoso. E o Senhor agora desmascara por intermédio de João aquele super-obreiro. Acontece que, apesar de todos esses predicados, embora todo esse currículo impressionante, o Cordeiro descobre-lhe um pecado grave, ou melhor, superlativo, gravíssimo. Não era nenhuma imoralidade sexual, não era também qualquer corrupção financeira, não era nenhum conluio para tomar este ou aquele campo, ou para derrubar este ou aquele ministério, ou para minar as bases de uma convenção. O pecado daquele homem era um só: o abandono premeditado do primeiro amor. Sim, senhores, era o abandono premeditado, racional, consciente e intemeroso do primeiro amor. Em algum momento de seu ministério, de sua carreira, de seus trabalhos, de suas realizações, em algum momento no aconchego de seu ministério, quando ele esboçava uma mensagem ou um sermão, ele resolveu abandonar o seu primeiro amor. E sem o primeiro amor, nós corremos o risco de sermos removidos da igreja, nós pastores, nós obreiros. E sem o primeiro amor, nós podemos perder o nosso castiçal. E o que isso representa? Sem o castiçal que representa o Espírito Santo, nós obreiros não temos consolação, iluminação, luz, direção do Espírito, poder para pregar, para ensinar, para orar, para interceder e para levar a igreja do Cordeiro para o céu. Ele, de forma premeditada, não quis mais amar a Cristo com o primeiro amor, com o amor das excelências, das primícias, com o amor com que nos sacrificamos diante do altar.
Um poeta certa vez disse: o primeiro amor passou, o segundo amor passou, mas o coração continua. Não diante do Cordeiro, não diante do Filho de Deus, não diante do crucificado e do ressurreto. Para ele, queridos obreiros do Senhor, só interessa o primeiro amor. O Senhor não aceita um amor secundado ou um amor terciário. Para Ele tem de ser o primeiro amor. Reparem, algo gravíssimo. Primeiro, a perda do primeiro amor começou no altar, no santo ministério, entre os obreiros, entre os varões de Deus. Mas aqui nós reparamos que no ponto 2 de nossa mensagem, o amor também perdeu as suas qualidades no âmbito do rebanho, conforme lemos em Mateus capítulo 24 e versículo 12. Diz a palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos irmãos, nós pertencemos às Assembleias de Deus no Brasil, uma igreja sem a qual o nosso país já estaria nas mãos dos comunistas há muito tempo. E o Senhor levanta um povo forte, poderoso, audaz, corajoso, um povo que de norte a sul espalhou o santo evangelho em todo o nosso país. Mas, por causa de nós, obreiros do Senhor, por causa de nós, obreiros do Senhor, a igreja está perdendo também o primeiro amor, ou as excelências do amor com o qual amava o Cordeiro. Nós não demos o exemplo. Quantas vezes, em uma convenção, não perdemos tempo a brigar, a discutir e a propor coisas insignificantes, coisas vomitáveis. Quantas vezes nós, obreiros, em uma convenção, não nos reunimos para brigar, para articular a queda deste ou daquele companheiro de ministério? Os senhores acham que o Cordeiro está satisfeito conosco? Os irmãos acham que o Cordeiro está satisfeito com o nosso ministério? E por se multiplicar a iniquidade, não lá fora, não no mundo, não na sociedade secular, mas o Espírito Santo diz-nos esta noite, esta tarde, por se multiplicar a iniquidade na casa do Senhor. Você peca, quebra os mandamentos e diz de si para si: ninguém viu, ninguém verá, ninguém saberá, mas o Cordeiro viu, anotou, e o seu nome foi riscado do livro da vida, a não ser que você se arrependa. Porque tantos pecados? Estamos convivendo hoje com pecados pesadíssimos, adultérios, fornicações, roubos, mentiras comerciais. Não pode acontecer tais coisas na casa do nosso Deus. Igreja do Senhor, igreja do Senhor,
Às vezes, por causa da iniquidade em nosso meio, determinados grupos ou grupelhos procuram cercar o anjo da igreja, pedindo esta ou aquela liberdade, pedindo esta ou aquela abertura, censurando o anjo da igreja por manter a sã doutrina. Ô grupelho de Satanás, arrependa-te! Arrependa-te! Será que tais pessoas não perceberam ainda que estamos às vésperas do arrebatamento da igreja? Será que tais pessoas instrumentalizadas por Satanás não perceberam ainda que o arcanjo está para estrugir a última trombeta? Será que tais pessoas não perceberam ainda que a ordem do Senhor para estes últimos dias é: quem é santo, santifique-se ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, mas não se suje aqui entre nós, lá fora é o seu lugar. Segunda ameaça para a igreja. Esmirna, a igreja de Cristo, está sob perseguição sistemática, institucional e universal. As últimas eleições em nosso país levaram-nos a esta reflexão. Por que o Senhor permitiu que um presidente tão querido perdesse as eleições? Não vamos entrar em todos os detalhes. E que um grupo assumisse a direção de nosso país. Será que Deus não sabe de todas as coisas e por isso permitiu que um bom presidente perdesse e um outro grupo assumisse? O Senhor o fez, porque caso contrário, se outro fosse o resultado das eleições, a Igreja de Cristo no Brasil perderia ainda mais as suas qualidades, as suas excelências, os seus avanços, e talvez dentro de 4 ou 5 anos estaríamos nós completamente desfigurados. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Estávamos nós, queridos irmãos, estávamos nós idolatrando o homem ao invés de adorar a Deus. Muitas vezes, este homem, a quem estimamos e por quem oramos, entrava em uma igreja e todos gritavam: mito, 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 mito. Que comportamento é esse? Que comportamento é esse? Já oraram por ele? Já rogaram por ele para que ele seja salvo? O Senhor permitiu para que todos nós crescêssemos espiritualmente, para que nós hoje chamemos não o exército, mas o Senhor dos exércitos. Que mau testemunho! Um crente, ao invés de estar em sua casa, em seu quarto, em seu aconchego orando, ou em sua igreja intercedendo pelo Brasil, nas portas dos quartéis dando mau testemunho. A Bíblia não aceita isso.
Nós politizamos a Igreja de Cristo. Não podemos fazê-lo. A igreja não é uma agremiação política. A igreja não é uma entidade político-partidária. A igreja é o reino de Deus em movimento. E muitos crentes hoje perguntam: e agora o que vamos fazer? Não vamos fazer nada a não ser orar, a não ser jejuar, a não ser buscar a Deus, a não ser clamar pelo batismo com o Espírito Santo, a não ser orar pelos enfermos. E o que vai acontecer ao nosso país? A minha Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Aleluia! Irmãos, ponto 1 deste segundo tópico: a perseguição contra os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo já é uma realidade inegável. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10 e versículo 22. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, aquela que professa o nome do Cordeiro, aquela que se coloca sob a autoridade da Bíblia Sagrada, já está sendo perseguida, não só na China, não só na Rússia, não somente no leste europeu, não somente em Cuba, mas também em nosso país. Hoje é uma perseguição institucional. Nós, por intermédio daquele artifício conhecido como politicamente correto, somos barrados ou intimidados para não pregarmos determinadas coisas. Não podemos dizer, por exemplo, que o homossexualismo é pecado. Temos de fazer um exercício verbal para dizer que os que praticam o pecado de Sodoma e Gomorra não entrarão no céu. Mas a minha Bíblia diz que o homossexualismo, o pecado de Sodoma e Gomorra é sim iniquidade diante de Deus e diante dos homens também. A perseguição já chegou em nosso país. Nós estamos vivendo em um país hoje dominado pelo anticristo. E o que devemos fazer? Evangelizar. Fazer missões. Orar. Colocar a nossa vida em dia. Colocar a nossa casa no prumo da palavra de Deus. O que devemos fazer? Que os homens sejam realmente homens e dirijam as suas casas para não perderem os seus cônjuges, os seus filhos, porque muitos homens de Deus carecem hoje da verdadeira masculinidade bíblica. E as varoas do Senhor, principalmente aquelas que querem trazer para dentro da casa do Senhor o feminismo. Aqui não é lugar de machista nem feminista. Aqui é a casa do Senhor. Mulher, comporte-se como mulher de Deus. Varoa, comporte-se como varoa de Deus. Honre o seu marido, eduque os seus filhos e não perca tempo com minisséries e outras coisas ridículas. Você acha difícil orar durante 10 ou 20 minutos, mas coloca-se diante do televisor durante 1 hora ou 2 horas para a sua perdição. E você, marido, que sabe tudo isso e não tem colocado a sua vida no altar,
Você é o chefe da casa, mas já não tem comando sobre os seus filhos. Você os vê para o inferno e nada faz. O que está acontecendo conosco? Homem, assuma a sua posição diante de Deus, diante da Bíblia e diante da igreja do Senhor. E sereis odiados, que o sejamos. Não é nada confortável ser odiado, mas não nos esqueçamos, estamos no final dos tempos. E diz ainda o Santo Cordeiro ao pastor de Éfeso. Ponto 2. Não devemos temer as perseguições, mas manter o fiel testemunho cristão até o fim. Abramos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Neste exato momento, queridos irmãos, quer na China, quer na Rússia, quer em Cuba, quer na Venezuela, e agora bem pertinho de nós, quer na Argentina, há um pastor, há um obreiro, há uma mulher de Deus a serem perseguidos pelas autoridades. A perseguição chegou. Não estamos mais nas décadas de 70, 80, 90 ou início dos anos 2000. A situação agora é desesperadora. O Senhor permitiu todo esse quadro político em nosso país, não para levantarmos bandeiras e slogans, mas para levantarmos, para erguermos de forma bem altaneira, o pendão do Evangelho. Como o anjo da igreja em Esmirna. Ele estava provavelmente para ser executado, mas nada deveria temer. E o Senhor Jesus, é claro, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, não a temamos, não a temamos. O que muitos obreiros estão fazendo hoje, estão visando apenas o seu bem-estar, o seu status, a sua riqueza, a sua influência social e política. Homens que querem ser social e politicamente influentes. Querido obreiro, o Cordeiro não nos chamou para termos influência política ou social ou financeira. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, chamou alguns de nós aqui para o martírio, para morrermos em favor do Santo Evangelho, para morrermos em favor do Santo Evangelho. Não sei se em nosso país ou fora do nosso país, mas a condição
é esta: ser fiel. Ser fiel. Sejamos fiéis. Sejamos fiéis. A trombeta em breve há de soar. A trombeta em breve há de soar. Mas até lá, muito sangue cristão há de ser derramado. E o que vai acontecer conosco? Sejamos fiéis. A terceira ameaça à Igreja de Cristo, Pérgamo. A perseguição interna, a doutrina de Balaão e de Nicolau. Ponto 1. A morte de Antipas, a fiel testemunha do Senhor. Abriremos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Infelizmente, queridos obreiros, estamos a falar de uma igreja que foi tomada pelos lugares tenentes de Satanás, pelos agentes de Satanás. Lá estava o seu pastor, o anjo da igreja, corajosamente, decididamente, tentando mantê-la nos prumos da palavra. Mas a situação estava difícil. Naquela igreja local, talvez por falta de vigilância do anjo da igreja, Satanás logrou êxito em instalar ali naquela querida congregação o seu trono. E havia como que uma oposição sistemática àquele pastor. A situação já estava insustentável. Atentemos ao texto sagrado. O pastor anterior, o bispo anterior daquela igreja, chamado Antipas, por se levantar contra os hereges e os apóstatas que estavam corroendo o seu rebanho, foi morto fisicamente. Tornou-se um mártir. Ele se levantou contra toda aquela situação. Antipas, o seu nome em grego significa aquele que se levanta contra todos. Querido pastor, irmãos do santo ministério, não nos cabe aqui fazer a política da boa vizinhança. Não nos cabe aqui sermos diplomáticos. Não nos cabe aqui buscar um consenso para podermos administrar bem a igreja. Nós temos de pastorear de acordo com a Bíblia Sagrada. E Antipas, por se levantar audazmente contra aquela situação, foi morto, assassinado. Houve um homicídio na igreja de Cristo em Pérgamo. E quantos homens de Deus não estão morrendo em nosso meio? Porque querem pastorear a igreja de acordo com a Bíblia Sagrada. Não o conseguem.
Quantas vezes, querido pastor, nós preparamos um sermão para edificar a igreja de Cristo e de repente levanta-se alguém e, por favor, pastor, este sermão não, porque contraria o meu filho que é um mundano e não quer andar nos caminhos do Senhor. Pastor, essa mensagem não, deixou a minha filha triste, é rebelde, não quer ir para o céu, mas eu não quero contrariá-la. Pastor, este estudo bíblico não, porque a minha esposa gosta de andar mundanamente e esse sermão a contraria. Mas a palavra de Deus diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E quantas vezes, queridos irmãos, o homem de Deus está em seu gabinete e de repente recebe uma comissão de doutores, mestres, teólogos, querendo pautar-lhe todos os sermões e todas as mensagens. Pastor, é hora de abrirmos um pouquinho. Estamos no pós-modernismo. Não sejamos tão ríspidos, sejamos politicamente corretos. Doutores do inferno, mestres do inferno, comissão dos diabos, deixa o homem de Deus trabalhar para levar a noiva do Cordeiro para o céu. Antipas foi assassinado, morto na igreja, onde estava o trono de Satanás. Às vezes, o trono de Satanás está no grupo da juventude. Se estiver, sairá. Às vezes, no grupo das varoas. Se estiver, sairá. Às vezes, entre os integrantes do ministério do louvor. Se estiver, sairá. E às vezes, entre nós, membros do santo ministério. Se estiver, sairá. Os irmãos já não sentem o Cordeiro andar entre nós? Já não sentem o Cordeiro andar entre nós? Igreja, já não sentimos o Cordeiro andar entre nós? Segundo ponto, as heresias destruidoras que desde então continuam a contaminar a igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Irmãos, a igreja de Pérgamo estava avançando espiritualmente, até que o seu pastor descuidou-se, e Satanás conseguiu introduzir ali, em primeiro lugar,
os discípulos de Balaão, aqueles que fielmente seguiam a Balaão. Agora, quem era Balaão? Tentemos traçar aqui o seu perfil biográfico ou infernal. Era um profeta a quem de fato o Senhor falara muitas vezes, revelara-lhe coisas escondidas, mas quando foi tentado pelo ouro de Balaque, desviou-se. Desviou-se. Como muitos obreiros cobiçando riquezas, desviaram-se. Desviaram-se. Não cobice o dinheiro, nem a riqueza. Contente-se com aquilo que o Senhor lhe tem dado, abundantemente. Não se venda. Alguém disse recentemente que aquele que vende a alma para o diabo pode ter certeza de uma coisa: o diabo virá buscá-la. E Balaão, quando viu o ouro de Balaque, disse: eu não posso amaldiçoar Israel. Eu não posso fazer macumba alguma contra Israel, porque macumba não pega nos filhos de Deus. Não pega. Agora, pecado pega. Pecado pega. Quem era Balaão? Além de profeta, era um operador da teologia. Ele utilizava a teologia, pela própria teologia, a fim de corromper o povo de Deus. Como alguns doutores e mestres em nosso meio, quando assumem o púlpito, pregam sobre tudo, citam a todos, não pregam a Bíblia, nem citam nosso Senhor, nem os santos profetas, nem os apóstolos do Cordeiro. E tem esses discípulos de Balaão um certo vício. São os homens do fulano vai dizer, e fulano vai dizer, e fulano vai dizer. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, não diz fulano vai dizer. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes, queridos irmãos, nós trazemos para o púlpito estes operadores de teologia para desconstruir a palavra de Deus no coração dos fiéis. Vêm esses homens e ardilosamente tentam destruir a palavra de Deus, que com muita dificuldade nós colocamos na alma das ovelhas do Senhor, dos cordeirinhos do Senhor. O púlpito é um lugar para gente santa, piedosa, comprometida com a palavra de Deus. O púlpito é um lugar para varões de Deus. E esses operadores de teologia são como Balaão. Balaão disse a Balaque: na verdade, ó rei, eu não posso amaldiçoar os filhos de Israel, mas há um truque teológico aqui. Há uma fórmula teológica com a qual poderemos destruir o arraial hebreu. Façamos o seguinte: espalhemos entre os varões israelitas prostitutas cultuais, mulheres desavergonhadas,
e elas o induzirão ao adultério, à fornicação e a comer comidas sacrificadas aos ídolos. O resultado: em um único dia, o Senhor matou a 24 mil israelitas. Cuidado! Não podemos franquear o púlpito para os tais operadores de teologia. Mas o púlpito é para ser franqueado aos homens de Deus, aqueles que só falam o que convém à sã doutrina. E agora, o Senhor chama o anjo da igreja de Pérgamo ao arrependimento. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2 e versículo 16. Pouco antes de o pastor Antônio Gilberto morrer, ele chamou-me e disse-me: Pastor Cláudio Honor, o Senhor começará a matar obreiros. O Senhor começará a matar obreiros. Mas matar? Sim, irmãos. O Senhor Jesus, desde os dias dos santos apóstolos até hoje, não mudou. Ele matou Ananias e Safira, e os mentirosos de hoje não escaparão, a não ser que se arrependam. O Senhor batalhou contra aquele Simão que queria mercadejar os dons espirituais, e os profanos hoje não escaparão. Às vezes, quando morre um obreiro, nós chorosos dizemos: ele passou para o Senhor. Mas para que Senhor ele passou? Mas para que Senhor ele passou? Muito cuidado. Lá estavam também os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? São aqueles pregadores mercenários que de del em del, de cidade em cidade, só falam o que as igrejas querem ouvir. Teologia da prosperidade, como falam bem, e como nós gostamos de ouvi-los. Confissão positiva. Você é rei, você é rainha, reivindica, lute. Agrada a carne. E a teologia do coaching: não seja submisso ao seu chefe, você é alguém, você é muito importante. Ou mensagem de Satanás: respeite o seu patrão, valorize o seu emprego e traga o seu dízimo para a igreja, para honrar a Deus. Esses elementos estão andando de del em del, de igreja em igreja, falando o que todos querem ouvir. Mas o Senhor, nós não fomos chamados para falar o que o povo de Deus quer ouvir, mas o que a igreja de Cristo necessita e precisa ouvir com urgência. Queridos irmãos, certa vez eu fui procurado por um jovem pregador. Ele aproximou-se de mim e disse: pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu pensei, ele quer oração.
Eu preciso de sua ajuda. Eu imaginei um conselho bíblico. Eu preciso de sua ajuda. Ele quer fazer-me alguma confissão. Ajudá-lo-ei. E disse-lhe: filho, vem aqui. Ele tinha idade para ser o meu filho. Pois não, eu quero ajudá-lo. Pastor, eu quero que o Senhor alavanque o meu ministério. Quem alavanca o ministério de um homem de Deus é o Cristo, é o Senhor, é a oração, é a chamada verdadeira, são as lágrimas. Quem alavanca o ministério de um homem de Deus é o Deus deste homem. E como eles sabem trabalhar o seu merchandising. Os nicolaítas, aqueles que comercializam com a palavra do Senhor, um dia ver-se-ão nos céus, em pleno juízo final. E o Senhor dir-lhes-á: não vos conheço. Mas, Senhor, não me conheces? Em teu nome, Senhor, preguei, expulsei demônios, curei os enfermos. O meu ministério na terra era poderoso. Eu tinha muitos folders, tinha mensagens, e o meu nome circulava pela internet. Filho, nenhum folder chegou-me aqui. E eu não consegui acessar nenhuma propaganda sua pelo YouTube. O YouTube não chega aqui, porque nós temos onisciência. Mas, Senhor, não vos conheço, maldito. Apartai-vos de mim. Quer o seu ministério alavancado? Ore. Seja amigo do seu pastor. Busque orientação junto ao anjo da igreja. Ore como ele ora. Chora como ele chora. E o seu ministério será alavancado. O Senhor o mandará à China para pregar o evangelho ali. Tiatira, quarta ameaça à igreja de Cristo, o pentecostalismo místico, diabólico e feminista diabólico. Ponto número 1. A tolerância de Jezabel, mulher usada por Satanás para simular a obra pentecostal, estava destruindo a igreja em Tiatira. Abriremos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2 e versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Tiatira era uma igreja poderosa. Até determinado ponto buscava o Senhor, e o seu pentecostalismo era genuíno. Mas o pastor, por não vigiar, por não se dedicar à oração e ao ministério da palavra, por deixar-se embair por falsas profecias, foi sequestrado por Jezabel, mulher profetisa, que a partir daquele momento começou a ter o monopólio do púlpito. O pastor estava lá, mas quem ensinava era Jezabel. O pastor estava ali, mas quem doutrinava era Jezabel. O pastor estava ali, mas quem fazia filhos espirituais era Jezabel.
E o pastor sabia que estava sequestrado nas mãos daquela senhora e nada podia fazer. E enquanto isto, aquela mulher que tinha um relacionamento tão profundo de Satanás e com Satanás, aquela mulher começou a derrubar os varões da igreja sexualmente. Com eles adulterava. O pastor sabia e nada tinha a dizer, porque fora-se a sua coragem, a sua masculinidade, não agia mais como homem de Deus. Irmãos, somos pentecostais, por isso temos de ter o espírito de discernir, para diferenciarmos a obra da carne da obra do Espírito, de uma profecia vinda de Deus e uma nascida no coração de Satanás. E o pastor estava ali preso, sequestrado. E aquela mulher, aquela senhora, conseguiu dominar a igreja. E agora vem o Cordeiro. Lutarei contra ela e contra os seus filhos espirituais. E caso não se arrependam, matá-los-ei com a espada que sai da minha boca. Pastores, às vezes queremos ser brandos com alguém que nos está destruindo a igreja, mas não é essa a brandura que vemos no Cordeiro. Por causa de nossa covardia, vem ele com a espada para dominar e colocar a ordem na casa de Deus. Irmãos, quantas Jezabéis não assumem às vezes os nossos púlpitos e vêm exortar-nos com uma roupa sensual, agarrada, curta, ela ministrando aqui e os obreiros olhando-a. Será que o Cordeiro está satisfeito conosco? Porque deixamos esse instrumento de Satanás assumir o nosso púlpito, quando a nossa obrigação é estar aqui para falar apenas o que convém à sã doutrina. É por isso que muitos varões de Deus estão perdendo a alma. Olham as Jezabéis, acham-nas bonitas, interessantes, são enleados por elas e acabam em sua cama, entristecendo o Cordeiro de Deus. A obrigação pela sã doutrina, pela palavra, pela orientação da igreja, é do anjo da igreja. Aqui volto a repetir, não há lugar para feministas, mas para mulheres de Deus, varoas de Deus. O culto de Jezabel era acompanhado de adultérios e fornicações. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Apocalipse 2, 23 e 24. Nas Assembleias de Deus, é muito comum, por exemplo, procurarmos, como vamos dizer, os ranchos dos profetas. Olha, aquela profetisa é tão profunda, é mais profunda do que o nosso pastor quando ministra a sã doutrina. Ela vai até o fundo, ou ele, no caso de um homem, vai até o fundo. É bom consultá-lo. Como aconteceu em nosso país, quando do famoso G12. Muitos hão de se lembrar. Vamos consultar. Mas nós temos o culto de doutrina, mas ela é profunda. Como Deus chama essas profundezas e profundidades de profundezas de Satanás. Não aceitemos tais pessoas. Não é dizer que eu seja contra o batismo com o Espírito Santo, ou o dom de línguas, ou de interpretar, ou de profecia. Se o Senhor tem de dizer-nos alguma coisa, Ele o fará aqui, em nossas reuniões. Não precisamos ir de cidade em cidade procurar este ou aquele profeta. Quer ouvir Deus falar-lhe? Abra a Bíblia, leia, estude-a, guarde em seu coração. Quer uma vida espiritual plena? Então busque a Deus. Quinta ameaça à Igreja de Cristo: o avanço da morte espiritual entre os santos. Ponto número 1. O Cordeiro de Deus, que tudo vê e tudo sonda, detectou que a vida espiritual na igreja em Sardes era apenas aparente. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que situação dificílima. Na igreja em Sardes, tudo funcionava perfeitamente, pelo menos em termos exteriores. O pastor modelar a sua liturgia ou a forma como ele dirigia os cultos, não havia homem tão perfeito quanto ele nesse quesito. Os seus auxiliares, todos eles, sentadinhos, arrumadinhos, era uma igreja modelar. Acontece que a igreja em Sardes não passava de um necrotério. Todos ali, com exceção de alguns, já haviam morrido espiritualmente. E por que morreram? E por que morreram?
porque os adultérios não foram confessados, porque as fornicações continuaram, e os que podiam fazer alguma coisa para os jovens não o fizeram. E porque morreram todos na igreja de Sardes? Porque o santo ministério já estava contaminado. Havia brigas, ciúmes, invejas, mentiras, calúnias. Muitos obreiros, para assumirem determinadas posições, estavam caluniando seus colegas de ministério. Estes morreram, mas os caluniadores acabaram por morrer também, porque quando mentiram e caluniaram, já estavam mortos. Havia o grupo de louvor, bonito, intenso, uma música sublime, mas o grupo era rebelde, cantava e não esperava o desenvolvimento do culto. Estava lá, apenas para tirar o tempo do pregador. Sardes, morta. Sardes agora, cheirando mal. O Espírito Santo, neste momento, dirige-se aos que já morreram espiritualmente. Lembra-se daquele pecado cometido há 10, há 15, há 20 anos. Você pensa, já está resolvida esta situação. O meu pecado já prescreveu. Não. O teu pecado não prescreveu. O Senhor incita-o, constrange-o a confessá-lo hoje ainda ao anjo da igreja. Talvez você esteja prestes a ter a sua vida ceifada. Não passe para a eternidade sem confessar este pecado. É o recado que o Senhor tem para a sua vida nesta tarde. Agora, como fazer uma igreja morta reviver? A ministração da palavra de Deus é a melhor forma de reavivarmos uma igreja morta. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, uma igreja só pode ser avivada através da palavra de Deus, de sermões relevantes, bíblicos, cristocêntricos, de sermões ungidos pelo Espírito Santo. Uma igreja morta só há de reviver quando todos buscarem o Cordeiro em oração. Então oremos, clamemos, roguemos ao Senhor que nos mande novamente um poderoso avivamento espiritual. Uma igreja morta reaviva-se quando todos os membros do santo ministério agarram-se ao seu pastor e dizem: pastor, é o momento de orar, oremos. E o fogo vem, e o avivamento vem, e o Senhor chega, e os céus se abrem, e a palavra se manifesta, e todos nos conscientizamos de que a trombeta está para soar. Aleluia, aleluia.
Ponto 3. O problema do pastor da igreja em Sardes era perda de memória espiritual e ministerial, um problema semelhante ao de Éfeso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. O rei Salomão, antes da sua glória, tivera 2 encontros pessoais e marcantes com o Senhor. Encontros maravilhosos. No entanto, irmãos, a riqueza, a glória, o poder, a influência, o homem acabou por ser glorificado. E Salomão agora esquece-se do seu chamamento. E quantas vezes, queridos irmãos, nós obreiros esquecemos-nos, porque fomos chamados pelo Cordeiro. Fomos chamados para servi-lo. Para servi-lo como servo, como escravo, como defensor, como aquele que vigia a sua noiva, a igreja. Fomos chamados não para fazermos conchavos políticos ou eclesiásticos, para negociarmos uma congregação melhor. Para negociarmos uma congregação melhor, mais visível, mais rendável economicamente. Permaneça onde o Senhor o colocou, faz o rebanho crescer, fortalece-o, dá-lhe graça, interceda por ele. Não queira deixar o seu lugar, porque foi ali que o Senhor o colocou. Mas é uma igreja pequenina, é do Senhor. É uma igreja humilde, é do Senhor. É uma igreja não muito rendável, é do Senhor. É uma igreja sem expressão, mas é a noiva do Cordeiro. Sexta ameaça. Filadélfia. A sexta ameaça à igreja de Cristo. A instituição da sinagoga de Satanás entre os santos. Ponto número 1. A ameaça da igreja em Filadélfia provinha de um núcleo de sua membresia conhecido como a sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Filadélfia em grego significa amor fraternal. O anjo daquela igreja em tudo perseverava. Era bíblico, cristocêntrico, enérgico, não tinha muitas forças, mas vencia todas as suas fraquezas. Fizera-se, aos olhos de Cristo, um herói. Satanás, no entanto, não estava satisfeito com ele. O que fez? Armou naquela congregação
pequenina, segundo podemos inferir do texto sagrado, armou ali não somente o seu trono, mas como a sinagogazinha de Satanás. Havia lá um grupo, ou um grupelho, para fazer oposição ao anjo da igreja. O anjo da igreja dizia não, e a sinagogazinha de Satanás, sim. O anjo punha-se a ler, e a sinagoga punha-se a desler a palavra de Deus. O anjo pedia um avivamento, mas aquela sinagoga queria a morte de toda a igreja. O cordeiro não gostou disso. O pastor não sabia exatamente quem eram os que constituíam a sinagogazinha de Satanás. O pastor não sabia, mas o cordeiro sim. Vejam os olhos do cordeiro. Não são fortes, não são como chamas de fogo. Ele está entrando em seu coração agora. Cuidado, porque os da sinagoga de Satanás começam a ser desmascarados pelo cordeiro. E todos os integrantes da sinagoga de Satanás terão de saber que o cordeiro ama o seu servo, ama o seu anjo, ama o seu cordeiro e ama aqueles que estão caminhando celeremente para Jerusalém celeste. A igreja em Filadélfia, ponto 2, embora vivesse no período apocalíptico e no limiar da grande tribulação, ver-se-ia livre da indescritível tormenta. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Encaminhamo-nos para o final. Os irmãos ainda se lembram da tristeza, da agonia e do estresse que todos nós passamos naquele lockdown. Jamais imaginávamos ser submetidos àquela provação. A grande tribulação será não sei quantas vezes pior do que aquele ensaio que Satanás fez em todo o mundo para testar os seres humanos. Igreja, busquemos ao Senhor. Opositores, deixem dessa rebeldia, dessa rebelião, dessas murmurações sem sentido. Abandonem esses conchavos e sirvam a Deus. Orem pelo anjo da igreja, pelo ministério. E se há algum integrante da sinagoga de Satanás entre os obreiros, ainda há tempo de arrepender-se e buscar ao Senhor. Será que não percebemos ainda que em breve a trombeta soará? Será que não percebemos ainda? E que depois do arrebatamento da igreja virá a grande tribulação? Jovem,
Moço, seja santo. Não engane mais o seu pai. Deixe essa vida de prostituição, fornicação. Não engane mais as jovens da igreja, levando-as ao pecado. Moça, ande como uma moça de Deus, como Ruth, uma mulher virtuosa, como Rebeca, uma moça que procurava falar com o Senhor sempre. Não ande dessa forma mundana, sensual, entristecendo seu pai, sua mãe, seu pastor. Não queira ir para o inferno, e do inferno ser lançada no lago de fogo. Ó corrupto, seja honesto, não roube mais, não desfalque mais. Deus lhe tem dado o suficiente, seja honesto. Ó avarento, a sua mão está fechada. Você não entrega o dízimo ao Senhor, não ajuda a obra missionária. A sua avareza é tão grande que os seus filhinhos passam necessidade, tendo você muito. A avareza também leva para o inferno. Ajude, colabore. Mentiroso, caluniador, como você sabe desconstruir a biografia de alguém? Você narra novelas e narrativas, tudo para destruir um irmão, uma boa reputação, a honradez de uma mulher casada, de um bom chefe de família. Acabe com isso. Eu sei que você não consegue dormir sem antes contar uma mentira, mas o nosso Deus é o Deus da verdade. Sétima ameaça, a Igreja de Cristo, o materialismo evangélico. Laodiceia era a típica igreja movida pela teologia da prosperidade, pela confissão positiva e pela teologia do coaching. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 13:17. O pior, queridos irmãos, é que tais palavras foram proferidas contra um pastor, contra um obreiro. Ele crescera muito em poder, em riqueza, em ouro, em prata. E chegou o momento no qual ele disse: eu não preciso mais de Jesus, eu tenho tudo. Todavia, ele já havia perdido a sua alma. Havia apenas uma única oportunidade para ele se arrepender. Você também, que confia no dinheiro, na prata, e que não pode dedicar um dia sequer para servir ao Senhor. Tudo quanto temos pertence ao Senhor. Igrejas como a de Laodiceia expulsam o Senhor de seu meio e com toda a pompa acolhem Satanás. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Apocalipse capítulo 13, versículo 20. Irmãos, em muitas igrejas, os irmãos angustiados e deprimidos e tristes perguntam: por que não há mais salvação entre nós? Porque Jesus está lá fora. Porque não há mais batismos no Espírito Santo em nosso meio? Porque expulsaram o Senhor Jesus daqui. Porque não há mais milagres entre nós? Porque o Cordeiro está lá fora. Mas o Cordeiro está aqui dentro. Não foi expulso, não. E não será expulso, não. Pastor, não mude. Não abra. Não atenda tais reivindicações. A igreja de Cristo está aqui. É uma igreja maravilhosa. Precisamos dessas aberturas? Precisamos? Irmãos, ouviram a pergunta? Precisamos dessas aberturas? Precisamos dessas aberturas? Que Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, aleluias. Valeu a pena, meus irmãos? Glória a Deus. Temos mais ainda, daqui a pouquinho teremos mais. Pastor Claudiano, que Deus o abençoe. Palavra abençoada, maravilhosa. Meus irmãos, não saia, por favor, nós já vamos encerrar a nossa programação. Nós já temos aqui algumas informações. Retornaremos às 18 horas, então a gente vai ter um intervalo aí, né? Mais de 1 hora, dá para alguém ir em casa, tomar um cafezinho, voltar. Mas